Olá, tudo bem? Confira as novidades do mundo. Saudações à comunidade que nos assiste ao vivo. Obrigado, Walter. Saudações para Campeche, Mais Branca, Barceló e Martim. Boa noite a todos. Olha, então, uma das situações mais curiosas que vivemos nos últimos tempos é esse enfraquecimento. Primeiro, pela possibilidade de que haja um impacto nos satélites, mas agora a região do Atlântico Sul está apresentando uma diminuição que, segundo dizem, é constante do campo magnético terrestre, um fenômeno conhecido como a famosa anomalia do Atlântico Sul. Sua expansão tem ocorrido aos poucos em direção à África, pouco a pouco se afasta da América Latina, mas continua ali no Atlântico, entre esses dois continentes. A região, portanto, tem uma intensidade magnética que é muito menor do que a média global. Isso se expandiu significativamente desde 2014 e atualmente cobre uma área comparável à metade da Europa. Isso tem dois núcleos que são a principal zona de evolução constante. E bem, embora tenhamos comentado aqui que isso não representa um risco imediato para a superfície, realmente exige certas adaptações em instrumentos como o telescópio Hubble, que interrompe sua atividade ao atravessar essa zona. Também, por exemplo, a estação espacial e certos satélites precisam interromper sua atividade quando passam por lá. Isso, bem, segundo os cientistas, eles alertam que a compreensão do fenômeno é muito limitada, que ainda realmente não se sabe exatamente por que isso acontece. Existem teorias, existem hipóteses, mas a realidade é que, bem, ainda é desconhecido. Eles acreditam que isso continuará enfraquecendo, mas não sabem até onde. É preciso lembrar que isso também, bem, é uma proteção contra os raios solares, então em algumas regiões há menos proteção contra os raios, justamente porque falta esse campo. Exatamente. E depois, pelo que vimos com a tempestade solar, né? Essa tempestade tão impressionante que tirou por alguns segundos o campo magnético. Pois é, surpreende e preocupa, né? E o que diz Chris Finlay, da Universidade Técnica da Dinamarca, é que se você vive na superfície não tem nada com o que se preocupar. Quem tem que se preocupar são os astronautas, por exemplo, que estão lá na atmosfera e não têm proteção nessa área. Não nas mesquitas. Nos satélites, os donos dos satélites. De qualquer forma, o que pode acontecer é uma interferência nos serviços que você possa ter, principalmente satélite direto. Isso sim pode ser um problema para as pessoas que vivem nessa região do mundo. Pode ser, embora seja importante lembrar que a maior parte da internet chega pelos cabos submarinos, não diretamente por satélite. A maioria das pessoas nem vai perceber ou encontrar problema. Sim, exatamente. O que realmente chama a atenção é como isso vai mudando, porque foi mudando à medida que fomos contando essa notícia. Nos últimos anos isso mudou e também a área foi ampliada, e ainda não explicaram como isso está sendo gerado. Então, exatamente, o que é que está gerando isso? Não existem muitas teorias, e até agora o que eles admitem, pelo menos, é que isso simplesmente é algo de origem desconhecida, não é? Agora, outro assunto que também chama a atenção é o que está acontecendo em Honduras. Vamos aos detalhes, vamos ao que está acontecendo neste momento, só isso. Vamos primeiro a alguns relatos e depois já entramos no assunto de Honduras. Acho que é uma das manchetes mais importantes do mundo. Só quero dizer para vocês que neste momento já há um alerta por parte de Trump para todo mundo, para todos os seus aliados, basicamente. Ou seja, Trump está mirando na Europa, está mirando no Canadá, está mirando no México. Observa qualquer movimento, exceto da Rússia. Para quem se mexer que não seja a Rússia. A todos que tenham amizade ou algum tratado, seja o que for, é aí que ele está atacando. O presidente Donald Trump disse que agora considera expandir sua campanha militar contra alvos em países como México e Colômbia. Ele já avisou isso desde que começou como presidente aqui no México. O que eles disseram é, bem, nenhuma intervenção, nenhuma participação, colaboração sim, mas tratar o assunto. Eles mesmos disseram que o México é o país que mais colabora no mundo, dito por Marco Rubio. Ou seja, agora acontece que você está colaborando e está cooperando e ao mesmo tempo estão dizendo, como eu quero igual, poderia haver movimentos militares na região. E você diz, bom, qual é a lógica? Entrem em acordo se está sendo feito algo ou não está sendo feito nada, não é? O que é que está acontecendo, afinal? Ela disse isso em uma entrevista. Nessa entrevista que ela deu para o político com Dasha Burns, que chamou muita atenção, né? Ela disse comentários fortes.
Ela falou da Venezuela, mas você também se pergunta quanto disso serve só para chamar atenção para o que ocorre nos Estados Unidos. Uma inflação, por exemplo, que ele continua sem aceitar. E, bom, obviamente, né, se esses ataques realmente acontecerem, corre-se o risco de prejudicar as relações diplomáticas com esses países. Eu acho que a relação, por exemplo, com o México, com o Canadá, que são seus vizinhos, literalmente ao lado, são as melhores que deveria ter. No final das contas... Bom, sim, como relações... Não, mas no final das contas, se houver algum desentendimento com o México ou com o Canadá, é muito fácil que outros países rivais comecem a ter uma boa relação com o Canadá ou com o México. Na verdade, isso já está acontecendo, ou seja, já faz um tempo que estamos vendo isso. Hoje comentamos como a CIA teria avisado o presidente anterior. A Obrador teriam dito, olha, há mais de 20 espiões russos aí e deram os nomes... Disseram quais operações fizeram, etc. Vamos, são pessoas especialistas em sabotagem, em fazer esse tipo de coisa, você diz, e está deixando eles aí como se fossem diplomatas, ou seja, talvez você não tenha a informação, mas são pessoas bem perigosas. O que teria dito naquele momento, supostamente, a Secretaria de Relações Exteriores, dirigida por Marcelo Obrador, que não tinham problema nem confusão com eles? Bem, lembre-se que Andrés Manuel López Obrador foi entrevistado por uma jornalista da Russia Today, a responsável, sim, a russa, encarregada da América Latina. E, bom, agora ela tem um podcast onde fica criticando qualquer oposição ao governo. Exato. Sim, propaganda não, 100% propaganda, também faz parte do que está acontecendo naquela parte do mundo. Vamos para outros assuntos. Tem um caso muito estranho. Antes de irmos para outros temas, tem um caso muito estranho. Este é o quarto caso desse tipo que acontece desde 1978. Mas, evidentemente, é algo para a gente conversar. Um homem em Michigan estava esperando um transplante de rim, né? E você sabe que para um transplante assim a pessoa tem que estar. A pessoa precisa morrer para doar o rim para você. Então, beleza, né? Apareceu um doador, né? Alguém que perdeu a vida e doou o rim. Ok, tudo certo. Colocaram um rim nele. É possível doar rim em vida. Bom, mas nesse caso não. Nesse caso porque essa pessoa não doou só o rim, doou várias coisas, né? Sim, então doou um rim para uma pessoa que acabou de perder a vida. E acontece que, digamos, o doador, ou seja, para quem doam, na verdade, sim, perde a vida. Depois a pessoa fica muito mal e dizem, não, o que está acontecendo com ela? Olha, acontece que o rim ficou com raiva, espera aí. Então eles fazem uma investigação e descobrem que, de acordo com os dados, ele aparentemente não teve contato com nenhum animal. Depois os familiares se lembram, sabe o quê? Há 2 meses teve uma briga de um gatinho com um gambá. Então, o gambá, que aparentemente estava atacando o gatinho, ele defende o gato e o gambá acaba arranhando ele. Semanas depois, ele começa a passar mal. Mas ninguém identifica como raiva, então ele morre, o pescoço fica rígido, ele começa a ter dificuldade para respirar. Ou seja, todos os muitos sintomas de raiva, mas eles não identificam como raiva. Depois, quando fazem estudos específicos nos órgãos, percebem que de fato havia raiva, mas que não tinham detectado. É uma pessoa que, curiosamente, transmitiu raiva a outro ser humano em um transplante ou situação similar. E para quem sabe quantos casos tenham doado os órgãos? Parece ser o único caso identificado até agora. Mas eu digo, dizem aí, por via das dúvidas, que a raiva já é rara. Sim, mas ainda mais raro é, tipo, um humano passar raiva para outro humano. Não é um caso estranho? O problema é que aí os dois perdem a vida, um por causa do gambá e o outro por causa da raiva. Não, e o outro porque não perceberam a tempo. Não é um caso bem estranho. É estranho. Nos Estados Unidos, o último caso foi em 1978, é super raro. E no México também é muito raro. Mas sim, sempre que se tem contato, como um arranhão, uma mordida de um animal, o melhor é tomar a vacina.
Sim, porque a raiva, sim, a vacina contra a raiva, porque não tem cura para a raiva, não, e ela evolui super rápido, já que... Mas o que eu acho estranho é que, tipo, o homem apresentou, o que doou o rim apresentou que não conseguia engolir, e esse é um dos principais sintomas. E o pescoço duro, Tipo, como que não perceberam isso exatamente? Mas digo, tipo, é que, bom, de repente, talvez, como são tão poucos os casos, mas se um animal te morde, se te arranha. E aqui o caso é que o animal não morde ele, segundo ele. Mas foi tão rápido que talvez tenha mordido, pois era para ser só um arranhão. Aliás, a raiva que ele tinha era a raiva de morcego, que chamam de morcego de peito peludo, não sei como é. Algo assim. Imaginava ele sexy, tipo morcego. Sim, morcego de pelos prateados, algo assim. Chamam ele de... Ah, ok. Que raiva, diz o senhor. Pois é, era raiva, mais sexy. Uma raiva sexy, sim, não. Pois é, coitadinho, né? A situação está mesmo muito estranha. Gente, bom, Atenção, pessoal, atenção. fazer o quê, né? E muitos evitam porque dizem: ah, são muitas injeções, fazer o quê? Sim, Mas imagina, é isso. E mais, é um animal selvagem, é um animal, ou seja, selvagem, cachorro, o que for. Tipo, você não conhece o cachorro? Obviamente. claro, Sim, se você conhece, não tem problema. mais exato. Bom, então vamos para outros assuntos, outros temas. Também vamos para Honduras, não? Sim. Que essas eleições, assim como revelam os 26 autos apresentados, estão viciadas de nulidade. Porque a democracia não existe sem justiça. O povo hondurenho jamais deve aceitar eleições marcadas pela ingerência, manipulação e chantagem. A refundação de Honduras não aceita sua missão. A soberania não se negocia, a democracia não se entrega. Afirmo. Bem, essas são as palavras da presidente hondurenha em que ela anula as eleições. Bons, hein? Era impensável que isso fosse acontecer. Isso é basicamente um golpe de Estado, hein? Por quê? Bem, porque eles tinham perdido as eleições, ou seja, a candidata do governo tinha perdido com 19% dos votos, ficaram 2 candidatos muito acima. Ah, não ganhamos, então suspendem as eleições, não é fácil assim, isso é realmente impressionante o que está acontecendo dessa vez. O Partido Livre, que está atualmente no poder, ficou relegado ao 3º lugar nas eleições presidenciais de Honduras. Com apenas 19,2% dos votos da candidata do governo, Rishi Moncada, que não conseguiu conquistar o apoio popular esperado. Ei, Trump se envolveu, ele se envolveu, interferiu porque fez um comentário. Olha, é lamentável, criticável, esse tipo de comentário não deveria vir de nenhum presidente do mundo. Nisso eu concordo totalmente. Mas claramente houve um vencedor ou houve empate. Se você quiser, né? Sim. Nesse caso, Pois foi exatamente nesse caso que competiram. Os dois ficaram em primeiro lugar, como se fosse uma espécie de segundo turno, coisa que, bem, essa opção não existe. O resultado preliminar mostra que Nahi Tito Asfura, do Partido Nacional, tem 40,5%, seguido bem de perto por Salvador Narralá, do Partido Liberal, com 31,4%, ou praticamente é um empate, é isso mesmo, né? Ou é um empate. Agora, a diferença é supostamente de 42 mil votos, mas Moncada ficou mais de 600 mil votos abaixo. Ou seja, realmente é uma grande diferença, evidentemente, então há reações. E além disso, já estão mobilizando pessoas, basicamente do próprio grupo deles, né? Bem, para, eu imagino, não sei, gerar medo na população que votou, seja lá em quem for. A questão é que já começamos a ver esse tipo de movimento, né? já surgem movimentos fora dos escritórios do Conselho Nacional Eleitoral. As pessoas que trabalham lá têm medo de que algo aconteça.
Mas a presidenta do Conselho Nacional Eleitoral de Honduras, que se chama Ana Paula Haut, denunciou hoje. Ela disse que sim, eles estão tendo problemas técnicos, né? Já tiveram vários, mas que a recontagem não mudou nada, que os votos não foram comprometidos. Vai agir tudo normal, exceto por quedas do sistema, que já ocorreram 2 ou 3 vezes. Mas Hala disse aos jornalistas que na noite de segunda-feira houve 2 momentos de dificuldade no sistema de contingência. 2 dos quais foram resolvidos rapidamente e sem afetar a divulgação dos resultados. Ocorreram enquanto processavam as atas dos deputados correspondentes a 2 departamentos. Ela disse que os problemas são técnicos devido ao tamanho grande das cédulas, mas não do sistema em si. Ou seja, digamos que é algo mais físico do que do sistema, não é o problema. Bem, agora o que se garante hoje, isso teremos que ver nas próximas horas. Dias em que há uma ordem de certos grupos, de certos coletivos, para operar de maneira muito agressiva. Já faz alguns dias desde que tudo isso aconteceu, várias autoridades eleitorais têm alertado que se sentem intimidadas, assediadas, etc. Então tem havido muita pressão sobre as autoridades eleitorais justamente para, bem, dar o benefício aos governistas, né? Que ficaram em terceiro lugar. E isso é praticamente um golpe de Estado. E infelizmente essas situações de problemas eleitorais já aconteceram. É lamentável a interferência dos Estados Unidos. Isso não deveria acontecer. Mas além de um comentário, não é mesmo? De qualquer forma, já sabemos que Trump faz esse tipo de comentário. Sim, não é como algo, não é como se... olha, aqui há evidências de que houve pessoas operando internamente. Ou seja, até agora não houve nada disso que eu saiba. Pelo menos assim, o que chama a atenção é que parece mais uma espécie de ok, se eu não ganhar, então não vale, né? Então as eleições não valem? O governo parece que não quer largar o poder se Omar Castro, nesse caso, denuncia fraude, coincidentemente porque ficou em terceiro lugar. Um tema realmente sério e que, com certeza, vamos conversar amanhã com o Gerez lá no canal dele. É exatamente isso. Nasrallah está em segundo lugar, sim. Ela disse que houve um movimento estranho por parte dos técnicos da empresa responsável pela transmissão preliminar dos votos. E, bem, por causa desse movimento estranho que eles relataram em 7 de dezembro, foi feita uma troca imediata das senhas. Sim, está disputado. A coisa está acirrada, não entre os dois, o primeiro e o segundo lugar. Mas a verdade é que é um pouco ridículo. Ridículo que o partido oficial esteja disputando algo que, obviamente, eles perderam. Que perderam, exatamente. Então essa situação é muito séria. Vamos ver como evolui. O que a população diz, o que o povo fala. Eu acho que, bem... Alguém de Honduras pode nos responder sim, sim, sim e nos incluir? Com certeza haverá 3 opiniões diferentes, né? Claro, uma a favor do governo, outra a favor de Nasrallah e assim por diante, ou seja, isso vai ficar meio dividido. Mas, pelo menos na votação, ficou claro que havia 2 candidatos que são realmente populares, digamos assim, né, o voto. Perguntem se a presidenta Xiomara é de direita ou esquerda. Ela é de esquerda. Na verdade, ela é amiga desse Maduro, né? Ou seja, é uma esquerda desse tipo, digamos, mais focada em apoiar o regime do Maduro. Não é uma esquerda mais madura como a do Chile, por exemplo, ou a do Uruguai, inclusive, que tem sido críticos a regimes como o do Maduro. Exatamente. Embora agora a candidata de esquerda do Chile que está concorrendo vai para o segundo turno e é uma crítica horrível à Maria Corina. Ou seja, isso é bom. Ela já não é mais, digamos, só socialista, mas ela se considera comunista, né? Apesar de agora dizer sim ou não, ela tende mais para o outro extremo. Mais para lá do que para cá, como dizemos aqui. Exatamente, exatamente. Bom, vamos então para outros assuntos também importantes. Fiquemos atentos ao que ocorre em Honduras e continuaremos acompanhando. Amigos de Honduras, entrem em contato conosco para nos dar suas opiniões. Seria super interessante, sim. E também interessa ao pessoal que está na autoridade eleitoral. Não, porque sim, eles têm sofrido pressão desde o primeiro dia em que aconteceram as eleições. Ou seja, está complicado, fiquem atentos aí com Ana Paula Haut, que é a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, e amanhã continuamos, de qualquer forma,
comentando se houver alguma situação importante sobre esse assunto. Há um vórtice polar nos Estados Unidos e que agora mesmo já começa a ser observado com uma série de cargas de nuvens bastante potentes. E neste momento, eles garantem que o tamanho, principalmente do fenômeno, é totalmente incomum. Vejam só, está abrangendo vários estados. Não é só a questão do frio que está se aproximando, mas também vem com condições de ventos muito fortes. E acima de tudo, mais do que ventos, são temperaturas em nível polar, quase como no Polo Norte. Isso também é interessante em relação ao que está acontecendo neste momento. De acordo com o que está sendo relatado, a massa de ar ártico que está atingindo os Estados Unidos já emitiu um alerta. E a previsão do tempo entre hoje e amanhã, pelo menos para não nos estendermos demais nesse assunto. Mas é bom ficar atento ao que está acontecendo, principalmente pelo inusitado, dessa situação nessa época, Isso é o que mais chama a atenção deles. A massa de ar ou a onda de frio extremo, eles garantem, vai chegar até a Flórida, ou seja, já é o sul, Não é aquele o estado do sol, teoricamente. Não, pois é, até lá essa onda de frio vai chegar. Aliás, para Cardan e toda a comunidade que nos assiste lá na Flórida, muito obrigado. Pois é, o frio está indo para lá, de acordo com o que informam, e bem, já estão informando. Cidades como, por exemplo, Jacksonville ou Tallahassee, com mínimas próximas de 0 grau, ou seja, já no ponto de congelamento. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu aviso de geada para diversos condados do norte da Flórida. As autoridades alertam sobre possíveis danos em plantações e vegetação, principalmente na parte sul, que tem vegetação sensível a ventos fortes e frios. Sim, porque elas congelam como as iguanas, que também congelam. Bom, pois é, também. A questão é que estão previstas 3 ondas de frio entre hoje, ou melhor, amanhã, dia 10 de dezembro, entre amanhã, 10 de dezembro e o dia 19, vão ocorrer 3 ondas de frio que vão afetar a Flórida, vão afetar o meio oeste, mas atenção à costa leste, ou seja, o meio oeste. O que é isso? Toda essa região e a costa leste são as que vão receber a maior quantidade de frio nessas 3 ondas que estão chegando. Faltam cerca de 9 dias até o Atlas atingir seu auge. Não o ponto final, mas tudo ligado ao Atlas. Não está relacionado. Não disse isso. O que quero saber é esse dia como será. Pois nesse dia chega a terceira hora de ar frio, não é? As geadas não são então incomuns no norte da Flórida, mas nessa época acabam chamando atenção. Sim, ou seja, não é tão comum. Normalmente as mínimas ficam em torno de 4 graus já em épocas de inverno. Mais ou menos esse é o valor médio, aproximadamente. Agora estão sendo esperados vários graus abaixo disso. Como se chama essa temperatura? Agora? Se observarmos a partir de amanhã à tarde, este é o movimento que faz. Não vai para essa região. O frio. O que eu sei? Mas veja só. O que acontece daqui até o dia mais ou menos 14? Aí vai avançando essa cor, como é maravilhoso o que são. Temperaturas já de menos 20 graus avançam em direção à costa leste, para o norte da costa leste. E quando isso acontece? Enquanto em alguns estados, como Indiana, estão com temperaturas de menos 22 graus Celsius, no próximo dia 14 de dezembro, nessas datas eles já estarão lá, em direção a Jacksonville, ao norte da Flórida, em temperaturas entre 4,5 graus até cerca de 2 a 13 graus Celsius aproximadamente. Não, essa é a região que vai estar com muito frio nesses dias. Inclusive já para os dias 16 e 17 pode chegar até 2 graus. Depois, passando do dia 19, as temperaturas começam a melhorar. Outra vez, já para os dias 22 e 23, as temperaturas vão estar frias, mas não tão geladas. E enquanto isso, o frio e o gelo vai se manter praticamente em todo o norte, não tanto no Pacífico, mas sim na parte norte. Não, esse é o ponto, É aí que vai estar a condição mais difícil de frio. E quanto à queda de neve para hoje e para amanhã?
Isso é o que se observa nessa região. Vamos ver rapidamente como fica para o dia. Até o dia 12, vamos colocar assim, né? Que seria depois de amanhã. Isso é o que dá para ver de neve nova. Não toda a parte norte, o extremo norte, e depois um pouco mais para o centro, mais da costa leste. Não, isso é o que dá para ver por aí. Não são muitos centímetros nesses próximos dias, entre 7 e 15 centímetros. Alguns pontos já têm até 20 centímetros de neve, mas só nos próximos 3 dias. Não vou no fim de semana para não me apressar. Pro México, América Central. As temperaturas entre essa parte da América do Norte e a parte central da América são pelo menos, bem, entre frescas e quentes. Mas já nos próximos dias vai. Observem que depois de amanhã já haverá mudança e as temperaturas voltam. Inclusive em parte da América Central, como na cidade do México, que vai trazer mínimas entre amanhã e depois de amanhã. Aqui vemos entre 10 e 9 graus aproximadamente, né? Essas são as mínimas que aparecem por aí. E as máximas, cerca de 18 graus aproximadamente. Não, isso é o que se consegue observar mesmo, então é assim que vai ficar isso. Momento pré-invernal. Basicamente não, porque oficialmente o inverno ainda não começou, só começa no dia 21. Não, em teoria, porque uma coisa é o inverno oficial e outra coisa é o inverno meteorológico. Considerem isso também. E rapidamente vamos assim para o sul da América, com temperaturas obviamente super quentes. Aqui o que mais me chama a atenção é a questão das possibilidades de chuvas e tempestades, que é aí que a coisa fica interessante. Intenso em chuvas elétricas que são esperadas. Tempestades elétricas para o norte da Argentina, para o norte, para o Paraguai e até mesmo para o centro e norte. Também da Bolívia e do Brasil um monte. E o Peru também dá para ver aí muitas possibilidades de tempestades elétricas para o dia passado. Amanhã, dia 11, é quando se vê essa condição. Com maior quantidade de chuvas, inclusive tempestades fortes para o Paraguai, já para o dia 12 de dezembro. Então fiquem atentos a isso. Já houve recentemente no Brasil alguns pontos de inundações, mas enfim, prestem atenção a essa situação rapidamente. Na condição que vemos para, ou pelo menos o mais extremo para a Europa. Esta zona, vamos ver se conseguimos mostrar. Esta região da Ucrânia, que é basicamente toda a área onde está o conflito, toda a zona de guerra, agora a partir do dia 13 ou 14 vai estar com temperaturas super frias, de menos 5, menos 6 graus nessa região. Apagões frequentes ocorrem tanto na Ucrânia quanto em parte da Rússia, pois tem sido assim. A estratégia agora de ambos os lados é afetar as redes elétricas e gerar mais pressão para chegar a um acordo. Mas enquanto isso, tem gente aqui que vai ficar sem luz e sem aquecimento. Nos próximos dias, com temperaturas congelantes, chegando até a menos 8, menos 9 graus Celsius em alguns momentos. E já se aproximando o que é o Natal e tudo isso, você vai vendo como tudo isso está chegando. Eles também têm seu vórtice ali, né? É isso. Está caindo fortemente e vamos com certeza ver imagens da guerra, algo muito forte, sabe? É como o primeiro ano da guerra, você lembra que houve muitas... Fortíssimas. Eu me lembro dessas imagens dos tchetchenos congelados, né? Que encontravam lá os corpos deles congelados. Imagens muito fortes. E também me lembro no começo, quando mandaram os jovenzinhos, você lembra? Eles iam com frio, com fome... E, bom, a primeira coisa que faziam era ligar para suas mães, né? Quando os ucranianos conseguiam detê-los. Aliás... Já que estamos falando disso, tem um assunto que o Trump mencionou. Deixa eu ver. Quer dizer, o Trump trouxe isso hoje? Não, é que como vai ter eleição na Ucrânia, e olha só, os países mais ou menos civilizados têm uma regra de que se você está em guerra, não pode ter eleições, porque, obviamente, o outro país vai aproveitar que estão acontecendo eleições. Eleições podem gerar instabilidade e eles podem usar isso para iniciar a guerra. Ele comenta de novo sobre isso e acho que o Zelensky já está cansado também. E ele disse, olha, tudo bem, eu estou pronto, quer dizer, agora sim. Já quero ir embora. Onde eu assino, né? Tipo, claro, imagina o cansaço. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, claro que sim, está disposto a organizar eleições, mesmo durante a guerra, apesar de não ser permitido pela Constituição da Ucrânia.
Só o que ele pediu aos europeus e aos Estados Unidos, ele disse só isso. Vocês me garantam que não vai haver, vítimas civis. Ou seja, eles vão estar votando e os mísseis vão começar a cair, né? Ou seja, vocês me garantem que vai haver segurança. Olha, a gente faz uma reforma entre o Congresso e o Executivo, eles entram em acordo e seguem em frente. Só me deem uma garantia de que vai haver segurança nos dias das eleições. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, declarou estar disposto a organizar eleições, mesmo durante a guerra. Se os Estados Unidos e a Europa puderem garantir a segurança durante o processo eleitoral, ele diz, a lei marcial vigente impede eleições, mas Zelensky pede reformas legais para viabilizar isso. A postura ocorre após Trump acusar Kiev de usar a guerra para evitar eleições. Ah, sim, vamos em frente, só me deem uma garantia, vocês podem fazer isso perfeitamente e agora vamos ver a resposta. O mandatário disse que as eleições ocorreriam de 60 a 90 dias após receber garantias internacionais. Só para agora sim organizar candidatos, campanhas, etc. e então seguir em frente, né? Obviamente, uma resposta muito interessante. Muito rápida, pois foi feita ou inserida em entrevista política, já que esse comentário também ocorre nesse contexto. E imediatamente responde não, para que fique claro, porque Trump diz que já nem é mais uma democracia, segundo ele, pois estão em guerra e não podem fazer votações. Bom, então aí está a resposta não, bastante interessante. Prevêem de 60 a 90 dias se isso acontecer, certo? Sim, já não é como se fôssemos ao que está acontecendo em Benin, porque havia suspeitas de que Benin tinha sido ajudado por Macron, pela França. Vocês viram que aqui comentamos, olha, tem um avião de inteligência circulando em Benin. Nós achamos que era por causa da Nigéria e ele está dando voltas e voltas em Benin. E aí os fóruns de inteligência, todo mundo lá comentando, o que será que está acontecendo na Nigéria? E nada. O que estava acontecendo era um golpe de Estado em Benin ou uma tentativa de golpe de Estado? E agora se confirma, também por parte da França, que realmente houve um apoio de inteligência e logística para conter essa tentativa de golpe. Exatamente, basicamente apoiaram o presidente atual, que se chama Patrice Talon, para que esse golpe de Estado não acontecesse. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França, que se chama Pascal Convefou, detalhou na terça-feira que a colaboração da França foi no Centro de Operações de Inteligência e Observação, e que forneceram certas informações às autoridades do Benin durante essa troca. Afinal de contas, a posição da França na África tem se enfraquecido ao longo dos anos e onde a França sai, a Rússia entra também. Então a França precisa fazer esse tipo de trabalho também para continuar se posicionando e mantendo aliados na região da África. Sim, ou seja, básico. Está muito interessante, porque quase não me lembro. Haverá outras vezes em que tenha havido um movimento tão rápido dos vizinhos e de um país europeu para pelo menos ajudar com inteligência? Sim, ou seja, porque você já deixou uma confusão e uma bagunça ali. Na África, pelo menos ajude para que eles possam mais ou menos continuar sendo viáveis como países democráticos, né? Isso é importante, bom. A pessoa que tentou o golpe de Estado, que se chama Pascal Tigre, continua obviamente foragida. Ainda não o encontraram. Outro alvo deles foi a residência do general, que se chama Bertin Badar, que é o chefe do Estado-Maior Militar do presidente, onde também houve confrontos no domingo. Infelizmente, nesses confrontos, a esposa do general morreu, mas ele conseguiu fugir. Pois é. Aí está, já lhe custou, obrigado, a vida da esposa dele. Não? Sim, mas ainda vamos dizer de general e digo, né? Ou seja, e o outro está fugindo, né? Ou seja, esse personagem, não esse indivíduo. Bom, vamos para outros assuntos, algo mais desse caso, né? Vamos para outros temas também interessantes. Há um relatório que já se soma a vários casos que comentamos aqui, de documentos de inteligência que revelaram planos russos de explosões em aviões que voavam dos Estados Unidos para a Europa. Já comentamos como usam aviões desse tipo, aviões que transportam encomendas, nos quais os pacotes, infiltram ali como se chama, explosivo pequeno.
quase indetectável e, assim, gerar situações de risco sem colocar tanta gente em perigo, né? Ou seja, como um aviso prévio do que pode acontecer. Se essas operações continuarem contra a Rússia, por exemplo, não é guerra híbrida. Basicamente, o que se busca não é gerar problemas por não concordar com esse tipo de país. A Agência de Inteligência Europeia, ou as agências de inteligência europeias, descobriram que existe uma rede de sabotagem russa que tem se preparado para explodir esse tipo de avião. Exato. A ideia era atacar aviões que iam da Europa aos Estados Unidos da América, algo que lembra o 11 de setembro. E segundo o Financial Times, foram encontrados explosivos suficientes para múltiplos ataques aéreos com rotas e alvos específicos já definidos. E o plano incluía explosões iniciais nos centros. Isso, ou seja, na primeira fase era aquela questão da DHL que comentamos no início. Centros logísticos da DHL em Portugal, Polônia, Alemanha e Reino Unido, e eram usadas espoletas de magnésio enviadas da Lituânia. Pelo menos 20 pessoas foram detidas na Lituânia e na Polônia, enquanto o suposto organizador fugiu para o Azerbaijão. O Serviço Federal de Segurança e outras agências russas estão pressionando pela libertação das pessoas que estão detidas. E a Europa já detectou esse padrão de sabotagem maior. Entre eles, incêndios, tentativas de destruir barragens, ataques a infraestruturas ferroviárias, e a Rússia estaria executando a guerra híbrida. Um tema que é interno, mas que também chamou a atenção na Rússia, é que a galera jovem não. As crianças, principalmente entre 8 e 16 anos, enviaram cartas ao Kremlin. 63 mil cartas enviaram muito irritadas, porque tinham tirado os roubos delas. Nas últimas semanas, todas as redes ocidentais têm sido bloqueadas para os russos. Todas as redes ocidentais estão sendo bloqueadas para eles. Mas o que eles não esperavam é que os mais irritados eram, a comunidade de Roblox, uma comunidade que joga em nível mundial e principalmente por garotos, né? Essa rede também tem sido muito usada para criar mundos virtuais que já não são só de garotos, mas sim mais de adolescentes, mas também de adultos. Onde eles têm, por exemplo, bibliotecas, né? Isso já foi feito no Minecraft e também no Roblox, onde acontecem, por exemplo, reuniões de pessoas que são dissidentes ou que são... Mas tem protestos lá no Roblox? De repente são exatamente 63 mil cartas, imagina a quantidade. E os os. Nas cartas é mencionado que a partir desse fechamento do Roblox, esses garotos estão pensando em se mudar da Rússia em suas vidas. Ou seja, isso é parte do que mais. E isso é o que diz o porta-voz do Kremlin. Ou seja, não é uma questão de que saiu na mídia, não. Ou seja, esse é um assunto que eles mesmos admitiram. Pois é, que sim, que receberam muitas reclamações. Claro. É que no final das contas, todas essas gerações nasceram com todas essas liberdades, com todas essas conexões e agora querem cortar isso delas. E eu acho que isso vai ser muito difícil. Ou seja, aqui eles vão começar a encontrar obstáculos, como a gente diz, porque os jovens não estão dispostos a perder essa liberdade que sempre tiveram. Exatamente, não. E vamos para outros assuntos também importantes. Segundo eles, há um surto inédito no Reino Unido. Você já tinha comentado sobre outras regiões do mundo e na Espanha, e agora, no Reino Unido fecharam escolas e os hospitais ficaram lotados por causa da gripe. A comum é H3N2. Sim, H3N2. O que acontece é que houve uma evolução e ela ficou mais agressiva. Porque em certos hospitais já começa a haver uma certa lotação. Por exemplo, na Espanha já se falava de certa lotação. O Reino Unido, por exemplo, já registra recorde de contágios. Eles dizem que esse surto de H3N2 é de gripe. Não aconteceu 3 semanas antes do normal e isso já chamou a atenção deles logo de cara. E comentamos sobre o que aconteceu em alguns pontos da Espanha e o que já falamos em outros lugares. Mas desta vez o Reino Unido enfrenta o que eles dizem. É um recorde de contágio, com 1.700 internações diárias em hospitais, 1.700 internações e pelo menos 69 pacientes estão em cuidados intensivos. Ou seja, para ser uma gripe normal, realmente chama atenção e é preciso se cuidar. Não digo, pelo menos se você está por lá, né, e está analisando, né, se isso não começa a acontecer em outros lugares.
Mas a cepa chamada subclado K, que já mencionamos, apresenta transmissibilidade muito alta. Escolas em várias regiões do Reino Unido fecharam devido a níveis inéditos de absenteísmo, mas não em todo o país. Muita gente simplesmente está ficando em casa só para se recuperar, né? No sul de Gales, uma escola suspendeu as aulas simplesmente após a ausência simultânea de 250 pessoas na escola. 250 pessoas que não foram às aulas e que as autoridades simplesmente decidiram reforçar os protocolos de ventilação nos centros educacionais. Se estiver doente hoje, não venha à escola, volte para casa, certo? A variante subclado K2 deste H3N2 da gripe apresenta, dizem, uma deriva genética que aumenta a sua propagação, R de 1,4. A baixa imunidade coletiva agrava o impacto na saúde, principalmente em crianças e adolescentes, onde os casos positivos passam de 36% segundo relatos. E bem, o NHC e o governo britânico estão promovendo a vacinação contra a gripe e recomendam, por exemplo, não comecem a se desesperar. O uso voluntário de máscaras. Em locais públicos foram aplicadas quase 17 milhões de doses, 2% a mais que no ano passado. As medidas atuais lembram os protocolos da pandemia. Em alguns lugares, as pessoas preferiram ficar isoladas, e o início precoce disso, dizem, junto com a intensidade do surto, está levando os hospitais ao seu limite. Isso foi alertado por Daniel Zelkis, que é diretor do National Health Service, e o Reino Unido está monitorando, obviamente, a situação e o comportamento desse vírus. Como está indo? Está se espalhando pela Europa? No sentido de que, bom, ok, todas as gripes vão se modificando, vão se movendo. O essencial aqui, como em toda prevenção, é prevenir. É que, acima de tudo, é uma pessoa muito pequenininha. Ou seja, com crianças pequenas ou com pessoas muito idosas, é preciso ter mais cuidado. Obviamente, pelo que já sabemos, o normal, o que já se sabe que deve ser feito. Mas, evidentemente, não custa nada lembrar dessa situação. Né? Não se sabe como isso vai ser aqui no México ou na América Latina. Vamos ver como a situação vai se desenrolar. Mudando de assunto, então, radicalmente. Mas a gente vem acompanhando há várias semanas todo esse novelão que está acontecendo entre o Japão e a China, que tem se intensificado e que voltou a ser lembrado. Falam da Segunda Guerra Mundial, de algum conflito e do governo, essas coisas. A questão é que o Japão, claro, tem desafios com a China, mas também muitos chineses viajam para o Japão, ou o turismo vai muito para o Japão, e os japoneses também viajam muito para a China. Enfim, existe uma relação importante entre os países do ponto de vista cultural, apesar dos problemas que tiveram no passado. Mas ultimamente, com essa nova primeira-ministra, que se mostrou bem firme e, aliás, sua popularidade disparou tremendamente. E agora, com mais razão, eles vão intensificar a questão, né, que também está ficando mais intenso. Assim como ficou firme também Xi Jinping, ele não quer ficar para trás nesse sentido, e parecem estar firmes, pelo menos. Mas agora eles até publicaram algumas imagens desses bombardeiros que têm circulado, patrulhando, digamos, bombardeiros russos que se juntaram à patrulha chinesa. Bem, digamos, se aproximando do que é o Japão, enquanto a região está bem tensa. Digamos, começando a movimentar a região, né? Por mais livres. Geram tensões e deixam o Japão nervoso. O Japão sempre foi muito cuidadoso com a questão das relações diplomáticas com a China e com a Rússia. Mas, enfim, agora não está mais assim, porque eles vêm com outra mentalidade de que não vão mais aceitar. E, bem, isso acabou gerando essa situação. Não vai causar nervosismo na China no fim, sim. Nervosismo na China devido ao passado deles. Obviamente, também nem todos os bombardeiros estratégicos russos Tu-95 com capacidade nuclear, aliás, voaram do Mar do Japão para o Mar da China Oriental. Isso para se encontrarem com 2 H-6 chineses e voarem juntos por longa distância no Pacífico. De acordo com o Ministério, 4 caças H-16 chineses acompanharam os bombardeiros em voo de ida e volta. Entre as ilhas japonesas de Okinawa e Miyako e o Estreito de Miyako, entre as duas ilhas, é classificado como águas internacionais. Então, bom, eles estão por aí dando a volta, digamos, não é evidentemente, pois está tenso.
Mas, ao mesmo tempo, o Japão detectou a atividade da Força Aérea Russa no Mar do Japão, que consistiu em um avião de alerta antecipado. Cerca de 52 casas, os S-130. E bom, o Ministério da Defesa japonês se chama Shihiro Koizumi. Ele disse quem és. Que bom que as operações conjuntas entre a Rússia e a China, estavam claramente feitas para demonstrar força contra o Japão. Não exatamente onde. Mudando de assunto na Ásia, ainda continuando na Ásia, mas indo para o sul da Ásia. Entre Camboja e Tailândia, está se vivendo um alerta máximo. E é que, embora oficialmente não tenham declarado guerra, praticamente são dois países em guerra. Há várias guerras que este Trump tentou acalmar. Uma delas é a do Camboja e Tailândia, outra é a de Ruanda e Congo. Agora eles brigam intensamente nos dois lugares, sem nenhuma paz, enfrentando-se completamente, com mortes ocorrendo, e que obviamente é preocupante. Porque é como essa ideia de faço a paz, porque faço eles assinarem um papel e reúno todos aqui, colocando o poder, digamos, dos Estados Unidos, mas sem uma lógica, sem realmente buscar uma solução. Qual é a origem dos problemas? E agora? Os confrontos na fronteira entre Tailândia e Camboja já duram 3 dias consecutivos, estão usando até drones, estão disparando artilharia. Lá entre Ruanda e o Congo também estão acontecendo situações. Na verdade, porque uma vez comentamos sobre o Congo, não é? Como é que está aquela situação, né? Então já saiu. A União Europeia e os Estados Unidos e outros países aliados também exigiram a Ruanda e a República Democrática do Congo. E a M23, então, que parem a ofensiva, ou seja, principalmente Ruanda e a M23, que é esse grupo que Ruanda usa para fazer essa espécie de guerra por procuração. Sabemos que é Ruanda, mas enfim, eles usam esse grupo. E que parem de atacar essa região do Congo. Exatamente, aqui é Ruanda. O Congo é enorme, mas Ruanda, como você vê, é complicado. E então eles têm usado esse M23, esse grupo paramilitar, para entrar no Congo e ficar com território nessa região. Evidentemente, isso não agradou ao Congo, e então eles continuam brigando com tudo por lá. Bem, o que o pessoal do Congo relata é que aumentou o uso de drones de ataque, drones suicidas, e isso gerou, obviamente, confrontos e risco para a população civil. Nem tinham se passado algumas horas, um dia, poucas horas após assinar o tratado. As pessoas já estavam fugindo de suas cidades, aquelas que estavam nessa zona de conflito, porque já havia ataques, ou seja, nunca houve realmente um período de paz. É quase o mesmo padrão que relatam aqui no Camboja. Não é a fronteira. Que é a fronteira e o padrão deles. Refiro-me aos drones, não ao uso deles. Já que os drones se tornaram a arma preferida. Não é? Ou seja, aqui também no México vemos isso com os cartéis. E é isso que estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo. É um exercício que o Kuwait fez nas forças do Kuwait, Bahrein e Reino Unido juntos, né? Se chama Sky Shield. E, bom, foi um exercício militar que foi bem sucedido. Exercícios militares no Kuwait. Com os patos. Caloneus lá, caloneus aqui, eles estão por aí. Sinto que o Reino Unido... Bem, tem o Reino Unido e a Alemanha não, mas principalmente agora o Reino Unido está tentando se ajustar melhor com os aliados para não depender tanto dos Estados Unidos. Sim. Acho que todo mundo faz isso, esse é o lance. Então vamos para os outros assuntos. Vamos então para os comentários. Como vocês têm passado? Pois é assim está o mundo hoje em dia. Muito obrigado por nos acompanhar. Mas vamos lá, vamos para o papo, para a conversa, para o bate-papo. Como vocês têm passado? Panterita, Diris, como você tem estado? Muito obrigada, saudações para Glória Kazan e que fiz boas noites, obrigada pelas informações que vocês apresentam, obrigada a você, Glória, por estar aqui e também saudações para Vikingo, está aqui, você quer, me parece, também, saudações? Não. Não. Está muito envolvido.
Gires no assunto, como? Como você vê a situação lá? Esse é um assunto impensável, não mude de assunto. Ou seja, quando aconteceram as eleições, principalmente porque ficou muito claro quem, ou seja, quem não ganhou. Deixa pra lá. Não ficou claro quem ganhou porque estava muito empatado, mas ficou muito claro quem não ganhou, né? E, pois é, quem não ganhou é justamente quem está curiosamente provocando a anulação das eleições. Não é muito louco isso? Bom, um corretivo vermelho aqui para apagar um pouquinho. Voltando ao assunto do governo dos Estados Unidos, sim, os democratas acabaram de ganhar uma prefeitura na Flórida pela primeira vez em 30 anos de tão ruim que está a situação com os republicanos. Imagina, bom, então está tudo super intenso essa semana, bom, todos os dias sim, bom, super intenso essa semana e na outra não, mas também não é a PEP. Se eu me pergunto se a China poderia estar fazendo o mesmo que os Estados Unidos, o Pacífico, alguma desculpa? Intimidação e guerra psicológica. Eu acho que já está fazendo isso com Taiwan e agora parece que quer mover um pouco isso para o Japão. São movimentos estratégicos de guerra psicológica, né? Até mesmo, quem sabe, até guerra híbrida. Não sei se eles vão querer chegar a esse ponto ou se já estão chegando a esse ponto. Saudações para Coatzacoalcos. Veracruz, Sófia, como está? Faz tempo que não vamos a Veracruz, precisamos marcar uma turnê, não é? Ele diz, estou jantando. Como você diz, bom apetite. E você está se divertindo muito. Que bom que tem pipoca, que tem limonada. Hoje dá vontade de tomar limonada. Olá, Ricardo. Como você está? Saudações ao Panamá. Diz Francisco Arce. Japão não tem armas nucleares e a China tem muitas histórias da carochinha, diz Francisco Arce. Sim. É bom lembrar que eu não tinha, não sei, como um militar eu não tinha, porque a Constituição proibia. Sim, exercício. E a partir desse Abe Shinsu, que ele era muito a favor disso, começou a fazer movimentos. Mas, bem, não sei. Então, eles também têm uma vantagem chinesa na quantidade de pessoas que tem, né? Sim. Embora não tenham a experiência, assim como o Japão também, a última experiência do Japão foi na Segunda Guerra e foi uma experiência terrível. Quer dizer, porque de repente não nos deixam esquecer que quando o Japão tinha exército naquela época foi igual ou pior do que os nazistas. Quer dizer, porque de repente, Porque não vemos os japoneses como maus como vemos eles? não houve um castigo propriamente dito, quer dizer, não houve uma perseguição de verdade. Ou seja, muitos desses generais, por exemplo, o Dr. Este, que fez experimentos com os chineses. Ele viveu, ele abriu seu consultório e continuou com a clínica. E ele continuou vivendo a vida toda dele. Ou seja, muito velho, tranquilo ou não. Foram alguns desses de Nuremberg? Para eles não, porque como começaram a se sair bem economicamente e a China também tinha negócios com os Estados Unidos, foi como se dissessem, calma, esquece esse assunto. Mas isso é uma vida aberta. E os coreanos, é preciso lembrar, também têm uma ferida aberta com o Japão. E isso é algo que realmente... Karen comenta que eles engoliram para se dar bem. Ela diz, a papinha, eu com calor. Trump está muito preocupado com seus documentos estratégicos e os Estados Unidos já não têm mais poder para impor uma solução e a paz? Trump preocupa, esse tipo traz instabilidade. Exatamente. Você recomenda hoje um documentário, Jerez? Ontem ou anteontem foi Jerez. Não me lembro desse Puff Daddy. Sim, está na Netflix. Está na Netflix. Sim. Que eu vi a reação da mãe. Que diz que é ótimo, tem que assistir. E aqui o Will Coffey nos recomenda o documentário de Marcial. Não sei qual... Está na HBO Max? Na HBO Max, então teremos que assistir. Sim, fico um pouco receosa de assistir. Eu também fico meio assim, mas vamos ter que assistir, porque já nos perguntaram várias vezes. Principalmente, são assuntos... Poxa, às vezes você pensa, quero relaxar em algum momento do dia. E como é que você lida com esses documentários tão pesados? Mas vamos ter que assistir. Sim, Cristi, que perguntem aos coreanos o que acham dos japoneses. Ela fala sobre a barbaridade que não chegou até nós. Nos livros, você afirma que vários aspectos da história e educação do México quase não são comentados. Não se comenta. Exatamente. O que vem do Japão para nós são coisas muito legais que eles têm atualmente. Que se a cultura do anime, que tudo é incrível, muitos temas estão muito bons. O mesmo da Coreia do Sul, da China. Também vemos a Ásia como um todo cheio de cultura, divertido e tudo mais. Mas internamente existem certos problemas e, ao mesmo tempo,
a cultura que se relaciona. Porque, sim, há muitos turistas chineses no Japão e japoneses na China, e eu sou, sim, é muito turismo. Quer dizer, nem tudo é conflito. Agora as coisas estão tensas, mas Segundo Gerês, os experimentos da Manchúria foram horríveis e ainda existem regiões na China sofrendo consequências por pulgas infectadas usadas na população. Iweko disse que os japoneses foram um império que dominou toda a China e a Coreia até que os Estados Unidos os derrotaram. se não, não estão. Mas é muito pesado quando você assiste aos filmes e vê a bomba nuclear, sim. Aí você pensa, caramba, que pesado, quando vê tudo o que é. O contexto dos japoneses era serem tão duros que naquele momento isso pareceu certo para eles. Não, tipo, dizer, pois é, eles são bem selvagens. Tipo, não, tipo, naquele momento, e obviamente nunca se justifica usar armas assim contra civis, né? Porque é igualmente aterrorizante. Mas você diz, naquele momento, a visão sobre o japonês era muito diferente da que se tem hoje. E essa parte a gente não entende, né? Porque nunca é essa parte. Tipo, a gente não viu essa parte. E os nazistas? Sim, mas por causa dos filmes. Tem muitos Filmes, exatamente. Mas o que eles faziam, por exemplo, com as mulheres, principalmente coreanas, sim, mas também chinesas. As mulheres de conforto, meninas e mulheres que mais ou menos tinham relação com os soldados 70 vezes por dia. Sim, horrível, quer dizer não, quer dizer as mulheres de conforto. Exatamente não, então, quer dizer, bom, essas são coisas, feridas que estão aí. Sim, claro, porque sim. Então isso me dava esperança quando eu via que China, Coreia e Japão se juntavam e iam fazer um tratado. Você não pensa, tomara, eles já precisam se dar bem, né? Já esqueceu um pouco essa parte e ir curando isso aos poucos. Não com negócios, cultura, isso ou aquilo, e de repente complicam tudo, como diz Chihuahua. Voltam as lembranças de todo esse passado tão recente, né? E aí está o problema agora, né? Não fala. Ucrânia, o que vocês acham do envio de armas de Israel para a Ucrânia, do corte de munições de artilharia da Coreia do Norte na relação Coreia do Norte e Rússia? Muitos temas aí, né, mas de início, é isso mesmo. Ou seja, isso vai continuar acontecendo. Isso. As guerras de agora já não são guerras entre um país e outro, são uma mistura de muitos países se envolvendo em um conflito com outro. Por isso alguns países têm sido muito reticentes em se envolver, não em mandar coisas. Coreia do Sul, como demorou para enviar alguma coisa só quando a Coreia do Norte se envolve? Lembrem-se, a Coreia do Sul não queria vender armas para a Ucrânia. Mandava coisas não letais, ou seja, sim, mandava coisas, mas não letais. Ajuda econômica para comida ou algo assim, né? Por exemplo, entra a Coreia do Norte e diz, uau, se a Coreia do Norte entrar, que é meu inimigo, né? Ou seja, e que eles vão começar a aprender a operar numa guerra. Sim, então aí eu vou mandar armas para os ucranianos. E aí entra por isso, né? Ou seja, né, a Coreia do Norte entra, né? A Coreia do Sul também entra. Então também começa a dar armas. Ou seja, é assim, esse é o interesse com interesse, ele diz. Eu jantei sopa de macarrão e pimenta. Ufa, 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 ufa. E curioso porque eu só conheci eles até na praia, porque minha mãe nunca fazia isso pra gente. Ela não era esse tipo de pessoa, não. Não, diz Leonardo Pepi. Me pergunto se Corina e o presidente da Venezuela, Mundo González, deveriam ter ficado, pois ao sair do país perdem força. Veja, eu tinha muitos, Isso, muitos dizem a mesma dúvida. mas hoje entrevistaram alguém do grupo dela e diz que ela vai voltar, ou seja, não vai ficar de fora. Eu acho que é importante que isso aconteça. Ou seja, ela não pode ficar de fora, porque aí sim enfraqueceria toda a... E o que me chamou a atenção foi o que disseram agora em Oslo. Já que chegou minha lei, já estava o do Panamá. Chegaram certas pessoas, mas chamou a atenção que estavam por aí alguns operadores dos chavistas. Estava por aí um personagem chamado Juan Albarrán, que eu já apontei como um operador comum e de comunicação do chavismo. E um contato muito próximo de Diosdado Cabello. O que eles estão fazendo aí? O que querem? Quer dizer, imagino que estão só observando, porque não acho que vão levá-la para lá, mas estão de olho para ver o que podem fazer. A entrega de amanhã era hoje. Faltam poucas horas para ir embora. Ok, diz Leonardo Pérez, o presidente e o vice da Venezuela saíram do país, acho que não vão ter então.
Saudações para Francisco Arce. E parte da rendição dos japoneses com os americanos foi que não houvesse perseguição e que o imperador fosse mantido. Sim, bom, o imperador sim. Sim, exatamente. Ele disse: eu sou como Ragnar, o viking que acredita em Jesus, mas não nas religiões, ele disse. Saudações, Bilko, foi um ótimo personagem, o Ragnar, digo, com suas, claro. Mas melhores ainda eram suas esposas com suas... Com o personagem, não com seus altos e baixos, pois entende que ele é um viking e traz isso. Mas se não está, como se chama... Eu a chamava Lagertha. Lagertha, que personagem também, né? Sim. Sim, está difícil isso. Saudações para quem diz ser leísta. Que final bonito. Aliás, pra quê? Ah, sim. É incrível o final de Vikings, sim. Se vocês puderem assistir, sério, vale a pena. Vale a pena ver a série toda de novo. A gente chegou a pausar por raiva das decisões do personagem. Ficamos muito bravas quando ele saiu com a outra. Mas quando vê o final, que ele tem filhos... Quer dizer, pra mim, eu gostei muito desse final. Depois entendo, porque ele teve filhos que não poderia ter com a Lagertha, já que ela não podia. Não pode ser. E além disso... São bons personagens. Sim, não são personagens bons. Diz Cristina que conhece um coreano. Não tinha amiga americana e o rapaz era jovem, uns 20 anos. E a geração dele não aceita os japoneses. Ele mesmo dizia que não fazia amizade com nenhum japonês na universidade. Olha, quer dizer, veja, claro, é que é muita coisa e muita dor, ou seja, muita dor. Se puderem, assistam a série sim, se gostam desse tipo, não aquela de 100, como é o nome, 100 para ou 100. Ah, Desafio 100. Desafio 100, mas o da Ásia, pois dizem que reúne vários países asiáticos. Tem coreanos e japoneses? Há coreanos e japoneses? Agora sim. Jogaram uma energia ruim pra ela. Sim, jogaram uma energia ruim. Todos os coreanos. Na edição eles confundem um pouco, mas dá pra ver uma certa tensão. Fica meio estranho ali na série. Fica meio estranho, eles não sabem como a gente ficou. Eles estão competindo, isso já era perceptível. Mas X, fazer o quê? Mas está muito bom. Se vocês gostam desse tipo de série, tipo reality, com desafios físicos, é interessante. Né? Um abraço para Marcela Riquelme que disse, tomara que não seja para nós. Abraço para Leonardo, presidente e vice da Venezuela, saindo do país já não. Esse é o que eu estava lendo, e você me disse que já tinha lido? Não, esse é outro. Ah, ok. Eu acho que não deveriam ter saído. Ah, ele repetiu, na verdade. Ah, ok, saudações para Leonardo. Ele diz: acho que nossa dama de ferro vai voltar ao cargo de vice-presidente, ele diz. Como você está, Nuno? Sim, ela vai voltar, disseram que ela vai voltar, não sei como ela vai fazer isso, mas ela vai voltar. Sim, digo, ela saiu. Saudações para Martin Gutierrez, ele diz. E o que acontece se o presidente dos Estados Unidos foi quem informou sobre o avião da Ucrânia que foi atacado? Bem, é o obstáculo para os negócios deles, entre eles. Como? O que acontece se os Estados Unidos não foram quem informou sobre o avião da Ucrânia para que fosse atacado? Ah, a da Irlanda, sim, eu pensei nisso, mas disse que era preciso. Bem, a gente pode pensar. Mas você não pode informar, porque não é uma. Sim, não é um fato. Mas justamente tinham dito para ela que se cuidassem. Já tinha dito isso esse chanceler. Como se chama Merz? Como ele se chamava? Frederico Merz. Frederico, isso que eu tinha esquecido, Merz. Não esqueço, Frederico Merz, na Alemanha. Eu tinha dito a ele um dia ou algumas horas antes, algo assim, tinha dito para ele ter extremo cuidado nos próximos dias. Ou seja, ali se percebem coisas estranhas. Sim, né? Bom, os ucranianos Mas olha só, os ucranianos desde o início da guerra, desde 2022 e se não, provavelmente desde antes. Eles não compartilham todas as informações com ninguém, nem mesmo com os Estados Unidos, ou seja, há dados, há informações que eles não compartilham com ninguém, porque já vazaram coisas, né? É mais ou menos isso, né? Eles deixam assim mesmo porque pode ter infiltrados de ambos os lados. E pois é, está complicado, diz a Gerta. Ela é gente boa, mas... Aqui tem saúde, diz. Gerta era uma beleza, deixa pra lá a beleza. A força quer dizer vê-la como se fosse lutar, era o máximo. Sim, ela vai voltar, essa é a ideia. Saudações tapatias, como você está? Sim, muito bem. Um abraço para Alex G. Quer dizer, a que horas você acorda ou o quê? Já está com sono tão cedo? Não? Bom, pelo que eu sei, é muito cedo, são 10 horas. São 10 horas, Pepe, né? É que já somos pessoas que tinham que dormir às 5. Sim, eu já sei, diz ela. Bom, você já comentou sobre isso?
Saudações também para Sofia Loren. Que prazer, Sofia Loren. Sofia. Tira uma fotinho, manda também autografada, né? Pra valer mesmo. Sim, autografada. Um abraço também para Emma Andrade, que está nos assistindo aqui de Guadalupe, no Evo Leon, a vizinha. Um abraço para Marisol. Marisol terceira. É como se diz aqui em Connecticut, é um frio brutal, ela diz. Para dormir, eu coloco várias camadas de roupa. Camadas, claro. Qual a temperatura aproximada em Celsius? Vamos ver se você sabe. Connecticut está bom no geral. O norte não está tão frio assim, né? Agora, diz Nicarágua. Nicarágua, falta petróleo para tirarem esse ditador de lá, diz Martim. Bom ponto aí, Martim. E quem sabe o que falta, né, para acontecer um movimento assim, o que tem lá na Nicarágua? Ele diz algo potente. Começou a chover. Panderita, um abraço, você já tinha avisado, né? Ele diz que havia nuvens por aí, eles conversam. Olá, César Bautista da República Dominicana, como você está? E aí, tudo bem? E saudações para Franco Corbalan. Olá, como você está, Franco? E aí, Franco, saudações também. Saudações para Francisco Arce e um abraço para Rosabelo. Júlio do Centenário, Neuquén, Patagônia, norte da Argentina, também cumprimenta e deseja boa noite. Saudações, Júlio. Saudações, Gustavo. Saudações para Tapatia, já cumprimentamos, né? Já cumprimentamos. Sim, sim. Alex, é que este é o outro. É o mesmo, mas com o outro dele. Saudações até Madrid. Carlos, como você tem estado? Obrigada, saudações para Wendy Arias, que engraçada. Clonos, diz Pantera. Estão conversando sobre Panterita. Quem mais? Ao Carlos Armando, que deve nos conhecer como Madrid Armando. Ao Carlos Armando, sim, sim. Saudações para Wendy Arias. Graças a Deus a Ucrânia tem Zelensky, diz o Wendy. Saudações, como você tem estado? Saudações. Saudações para Ladona, que nos assiste de Durango. Saudações à comunidade que nos acompanhou hoje e a todos os membros do canal. Todos nos apoiam de diferentes maneiras, muito obrigado. Ele afirma ser terrível ouvir de Trump em público o mesmo que Putin já lhe disse. Sim, sim, sim. Todo mundo dizia isso? Essa entrevista foi aprovada por Putin. Sim, claro, completamente. Saudações, José Gonzalez, muito obrigado por esse like. Muito obrigada, José, saudações. Ele diz: quando chego para trabalhar, me vem até nas Patagônias. Saudações. Saudações. Com o rendeiro vai ficar ótimo. Está chegando aos poucos. Com carinho, Maribel. Saudações, Emma. Muito bem. Até amanhã. A gente se vê. Lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram. E lá vocês recebem a notificação das lives. Se vocês não estão recebendo a notificação do Telegram, baixem de novo, recarreguem ou usem o WhatsApp. Muito bom. Amanhã nos vemos no canal do Gires. Aliás, também vamos estar lá um tempinho. E claro, por aqui também. Mercedes, como você está? Saudações a todos. Saudações até Bakersfield, Califórnia. Muito bom. Obrigado por assistir ao Noticiário PP ao vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro local. Obrigado pela inscrição